Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a essa nossa 7ª aula de Álgebra 1. Tá? Nessa aula estudaremos o produto cartesiano e vamos iniciar o estudo de relações binárias. Tá? Vamos à nossa aula. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre par ordenado, né? Mas o que vem a ser um par ordenado? Bom, você se lembra daquela listinha de conceitos primitivos que assumimos no início do curso? Bom, vamos acrescentar mais um item àquela listinha, que é a noção de par ordenado. Tá bom? Então vamos aí, vamos escrever tudo isso, todas essas informações, tá bom? Então a gente vai assumir par ordenado, a noção de par ordenado como um conceito primitivo, tá bom? Então vamos à nossa aula, tá? Então a gente vai falar de produto cartesiano, tá? E para falarmos de produto cartesiano, a gente precisa ter claro na mente o que vem a ser um par ordenado. Bom, só que aqui admitiremos a noção de par ordenado como conceito primitivo. Isso é, sem definição, tá bom? Então, para isso, vamos assumir aqui, vamos tomar dois objetos. Por que objetos? Porque podem ser... tem uma generalidade aí. Tá? Pode ser números, pode ser conjuntos, pode ser retas, enfim, pode ser uma infinidade de coisas. Tá bom? Tá claro isso? Tá? Então, dados os objetos, AB, tá? Então, eu vou escrever agora a noção de par ordenado. Um par ordenado vai ser o quê? Vamos escrever tudo isso, tá? Par ordenado vai ser o quê? Ele tem uma primeira coordenada e uma segunda. Então, A aqui, ele vai ser o quê? É a primeira coordenada, tá? E o B aqui vai ser a segunda coordenada. Tudo bem, tá? Bom, então, a gente está assumindo a noção de par ordenado como conceito primitivo. Mas o que somos capazes, então, de definir agora é a noção de igualdade, né? A igualdade entre dois pares ordenados. Então, vamos dizer que dois pares ordenados são iguais se suas coordenadas correspondentes forem iguais. Tudo bem? Então, vamos escrever isso. Então, igualdade. Então, aqui, igualdade. Tá? Então, dois pares ordenados serão iguais. C e D serão iguais. Se somente C é igual a C e B é igual a D. Tudo bem? Definição. Então, com isso, né, tendo a noção de igualdade entre pares ordenados definida, né? Então, e o conceito de par ordenado já formado na nossa mente, a gente pode então definir produto cartesiano. E o que vem a ser o produto cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados, tais que a primeira coordenada pertence a A e a segunda coordenada pertence a B, onde A e B são conjuntos. Então, vamos começar com isso. Então, dados dois conjuntos A e B. O produto, vamos escrever tudo isso aqui, deixar claro isso aqui, precisa ter essas coisas anotadas, tá? As coisas são importantes terem anotadas. O produto cartesiano, tá? De A e B é o conjunto formado
por isso aqui, ó, vamos escrever dessa forma, tá? Então, esses dois pontos aqui representam o que está à esquerda é definido pelo que está à direita, por isso que a gente coloca esses dois pontos para indicar, tá? E aqui é formado por quem? Pelo conjunto de pares ordenados A, B, que AB tá aqui, ó, esses dois pontos agora estão simbolizando tal que, então a gente lê conjunto de pares ordenados, tal que Azinho pertence a Azão e Bzinho pertence a Bzão, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Vamos escrever essas coisas precisam estar claras na mente de vocês, tá? E vamos agora às nossas observações. Observação 1, né? Vamos escrever observações 1. Então, ó, o símbolo, esse símbolo aqui, a gente vai ler da seguinte forma, ler como A cartesiano B, tranquilo. A segunda observação aqui, 2, repare que aqui, quando a gente fez a definição aqui, eu fiz a definição de A e B, coloquei conjuntos arbitrários, conjuntos A e B, tá? Então, tem uma generalidade nisso. Então, os conjuntos podem ser vazios, não vazios. Então, a gente tem que refletir a respeito do vazio, né? Então, ó, repare, se você tem um par ordenado, é porque você tem a primeira coordenada e a segunda coordenada. Mas se você não tiver ninguém na segunda coordenada, como é que fica? É isso que a gente vai colocar aqui. Vai colocar por definição. Por definição, teremos o seguinte, ó. Por definição. Se tivermos que a segunda coordenada ou não tenha ninguém, ou seja, que o conjunto aqui B fosse vazio, então aqui esse produto cartesiano ele tem que ser o quê? Vazio, tá? Se a primeira for vazia, ou seja, o conjunto A for vazio, mesma coisa. E se ambos forem vazios, então vazio, cartesiano vazio, é vazio. Tranquilo isso, pessoal, tá? 3. Escreveremos o seguinte, ó. Ó, quando A é igual a B, então a gente pode escrever A cartesiana com A ao quadrado. A ao cubo, como sendo A ao quadrado, cartesiano A, ou ainda, pode pensar com um produto cartesiano de 3 cópias de A. Enfim, até a n-ésima, né? Então, aqui, A elevado a n seria a n menos 1 cartesiano A. Ou seja, aqui teríamos A cartesiano A, até com n cópias, n vezes n cópias de A. Tranquilo? Tá? Vamos a mais uma definição, tá? E essa definição, ela aparece algumas vezes, então é importante ter essas definições no caderno, tá? É a diagonal. É a diagonal de A ao quadrado, tá? Então, vamos à próxima página. Eu já coloquei aqui, ó, dado o conjunto A, chama-se a diagonal de A, o conjunto da seguinte forma. Vamos chamar, denotar ele por delta, tá? Delta vai ser o quê? O conjunto de pares ordenados que pertence a A ao quadrado, tal que a primeira coordenada é igual à segunda coordenada. O exemplo mais tranquilo disso, um exemplo mais tranquilo que a gente pode citar isso, é o caso que aparece no R2. Vejamos. Exemplo, ó. Exemplo aqui, ó. Tá? No R2. No R2 temos o quê? Ó, vamos botar aqui, ó. Temos o plano cartesiano, ó, repara, tá? E aqui a gente considera o quê? Ó, vou colocar um por diferente. Aqui, ó, repara. A função identidade. Então, no caso aqui do R2, a função identidade vai se tratar dessa situação. Então, isso aqui é o delta. Então, aqui, a diagonal vai ser aqui, um conjunto dos pares ordenados x e y, que pertence ao R2, tal que y é igual a x. E temos aqui. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Bom, vamos ver mais alguns exemplos de produto cartesiano. Vamos considerar agora a situação que você tem dois conjuntos finitos,
ó, conjunto A aqui, olha aqui esse exemplo aqui. Conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, x e y, tá? Olha, então a gente pode expressar todas as combinações possíveis para os pares ordenados. Olha aqui, ó. Então o produto cartesiano ficaria o quê? Na primeira coordenada, ó, ficaria 1x, 2x, 3x, só mantendo fixo o x. Depois o 1y, 2y, 3z. Então temos aqui todos os elementos desse produto cartesiano. Vamos fazer mais um exemplo? Olha aqui. Agora vamos considerar A cartesiano A, o conjunto A sendo A, formado por AB, perdão, e aqui o produto cartesiano A como sendo isso aqui, ó. Então, A cartesiano A vai ser quem? Vai ser todas as combinações de pares ordenados para A e B. Então, aqui, ó, vai ficar AA, AB, BA, BB, ok? O R2, por sua vez, vai ser quem? Vai ser o produto cartesiano que a gente está habituado, o R2, plano XY. Tá bom? Então, vamos escrever aqui o plano X, Y. Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar de... A gente, com a ideia de produto cartesiano, a gente pode avançar nisso. Agora a gente vai estar preocupado com subconjuntos específicos do produto cartesiano. Esses subconjuntos que a gente vai trabalhar vão ser chamados, esses conjuntos do produto cartesiano, esse subconjunto do produto cartesiano, a gente vai chamar de relações binárias, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, então uma motivação, né? Motivação para a gente poder falar de relações binárias. Aqui, ó, próximo assunto, né? Então, ó, relações, ou melhor, relação binária entre os dois conjuntos binárias, tá? Tranquilo. Então, para a gente entender isso, vamos considerar uma motivação, né? Olha aqui, vamos considerar dois conjuntos finitos, o conjunto A formado por 2, 3 e 4, o conjunto B formado por 2, 3, 4, 5 e 6, com 5 elementos. Então, repara, o produto cartesiano de A e B vai ser o conjunto de quê? De todos os pares ordenados, tais que X pertence a A e Y pertence a B. Então, a gente pode construir isso, tá? A gente pode pensar todas as combinações, tá? Mas a gente, mais do que isso, a gente pode então ver isso geometricamente, né? A gente pode visualizar isso se a gente pensasse no plano XY. Então, esse produto cartesiano dentro do plano XY, ele representaria seria uma malha de pontos, né? Ia constituir vários pontos. Então, vamos ver aqui. Então, ó, já preparei aqui nosso desenho. Vamos amplificar aqui, ó. Olha ele aqui. Já preparei as malhas de ponto. Ó, só para ficar melhor. Então, aqui, ó, vamos ampliar. Ó, repara aqui. Chegamos, ó. Chegamos aqui. Temos o produto cartesiano. Tá? Temos o produto cartesiano aqui. Formado por quem? Ó, formado aqui. Todos esses pontos em vermelho são os elementos do produto cartesiano, tá? Então, ó, agora eu vou considerar o quê? Vou considerar, vamos escrever isso aqui. Agora, vamos tomar o seguinte, ó. Agora, e todos esses em amarelo aqui vão ser elementos de um outro subconjunto. Então, vamos escrever isso aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Então, ó, vamos ver o que vai dar. Aqui. Tá, então, ó. Então, agora, ó. Agora, tome, tá? R, vamos pegar um subconjunto aqui. XY, que pertence a cartesiano B, tal que, ó, repare, olha a propriedade que eu vou colocar aqui, ó. Ó, vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos representam tal que. E eu vou colocar aqui X, Y, e a relação que eu vou colocar aqui é de divisibilidade. Então, esse traço aqui
Ele não está representando tal o quê? Está representando a divisibilidade. Isso quer dizer o quê? Divide. Divide o quê? X divide Y. Então, aqui eu estou considerando o subconjunto do R2 contido nesse produto cartesiano, tal que isso aqui aconteça. Então, o produto vai ser formado por quem? 2, 2, 2, 4, depois 2, 6, depois 3, 3, depois 3, 6, depois 4, 4. Vão ser esses elementos aqui, que são esses que eu marquei em amarelo aqui, tá vendo? Todos eles que marcado eles estão representados aqui, tá? Tudo bem? E isso aqui, repara, está construindo o quê? Isso aqui é o que a gente vai chamar de uma relação, né? Então, isso aqui que a gente vai chamar de uma relação. É uma relação entre os elementos de A e B. Tranquilo isso, pessoal? Ó, repare uma coisa. Se a gente fizer aquele velho diagrama de Venn que a gente fazia antigamente, né? O que a gente vai perceber? Ó, vamos fazer aqui. Tá? Então, aqui, ó. Esse vai ser o conjunto A, esse vai ser o conjunto B. Então, aqui vai ser 2, 3 e 4. Aqui vai ser 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? O que eu fizer aqui em azul, o 2. O 2 ele vai dividir quem? Ele vai dividir o 2, ele vai dividir o 4 e ele vai dividir o 6. O 3, por sua vez, que eu vou fazer aqui em verde, ele vai dividir o 3 e depois vai dividir o 6. E finalmente a gente tem aqui, ó, que eu vou fazer em vermelho, o 4, que ele vai dividir quem? O 4 vai dividir apenas o 4. Tranquilo isso? Bom, então o que a gente repara? Essas flechas, elas estão indicando o quê? Ó, a maneira que o conjunto A ele relaciona com o conjunto B. Então, esse subconjunto, então, a gente vai chamar de uma relação binária. Então, mais precisamente, a gente vai dizer que todo subconjunto de um produto cartesiano define uma relação binária. Tá? Tudo bem? Vamos escrever isso tudo? Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu já coloquei aqui, ó, já me antecipei. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Você tem dois conjuntos, né? Os conjuntos A e B, tá? Seja A cartesiano B ou produto cartesiano. Vamos chamar de relação binária todo subconjunto R de A cartesiano B, tá? Então, isso aqui a gente vai chamar de relação binária, de A em B. Agora, se a relação for de A em A, a gente vai dizer simplesmente o que vai acontecer. A gente está tomando um subconjunto do produto cartesiano A, cartesiano A. Então, vamos dizer que é uma relação sobre A. Tá? Tudo bem? Dessa forma, vamos escrever, ó, olha aqui. Ó. Então, quando houver a relação, a gente vai dizer que X está na relação R com Y. Ou simplesmente que X está relacionado com Y. É isso que a gente faz aqui nessa notação. Então, notação X, R, Y, a gente vai ler da seguinte forma. X está na relação R com Y. Ou simplesmente X está relacionado com Y. Quando o par X e Y não pertence à relação, está fora da relação, então escreveremos que X com R cortado. Dessa forma, a gente vai dizer X não R Y, ou simplesmente X não está relacionado com Y. Tudo bem? Tranquilo? Vejamos um exemplo. Tá? Considere agora A igual a B igual a Z. Ok? Vamos dizer o conjunto de números inteiros. Quais são os elementos da relação? Dessa relação aqui. Repara, a relação é o seguinte, x, y, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Se você puxar pela memória, isso aí representa a equação da circunferência centrada na origem em raio 5. Eu quero justamente os pares ordenados cujas entradas são inteiras. Quando eu posso reescrever aqui esse enunciado,
dessa forma. Eu estou buscando diretamente as entradas dos pares ordenados, cujas entradas são inteiras. Tranquilo isso, pessoal? Olha aqui, ó. Já fiz um desenho e já marquei todos os pontos. Olha aqui, todos os pontos aqui cujas entradas são inteiras. Tá? Então, o conjunto, os elementos vão ser quem? Vão ser 0,5, vai ser 0,5, 0 menos 5, 5, 0, menos 5, 0, 3, 4, 4, 3, menos 3, 4, 4, 4 menos 3, menos 4, menos 3, menos 3, menos 4, 3, 4, 4 menos 3. Bom, esse aqui serão os elementos do produto cartesiano. Tá? É uma pesquisa simples, a gente consegue fazer isso. Né? Basta você pensar em teorema de Pitágoras e olhar para a circunferência. Tá bom? E de forma que atenda à equação x² mais y² igual a 25. Tá? Então, esses vão ser os valores que vão atender. Tudo bem? Tranquilo? Mas repara uma outra coisa. Agora, ó, vamos fazer aqui. Vamos considerar um problema similar a esse. Tá? Um problema similar, mas não igual. Tá? Agora, em vez de ser... Ó, vamos escrever ele aqui. Exemplo. Aqui, ó. Seja A igual a B igual ao conjunto de números reais. Quais são os elementos da relação R, X, Y, que é dada pelo conjunto de pares que pertence ao R2, tal que x² mais y² é igual a 25, de A em B. Então, quais são os elementos da relação R, né, de A em B? Tranquilo isso? Bom, repare, novamente a gente tem aqui, ó, a gente lembra que x² mais y² é igual a 25, se representa uma circunferência centrada na origem de raiz 5. E como eu estou com as entradas agora, que é todas as entradas reais, na realidade isso vai me constituir o quê? Todos os pontos sobre a circunferência. Tá? Então a resposta é o quê? São os pontos sobre a circunferência. Eu já preparei aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Já preparei a resposta, tá? Então vamos colocar aqui e para ver como é que vai ficar. Então, ó, eis a resposta aqui. Tá? Uma circunferência centrada na origem e raio 5. Tudo bem? Tranquilo isso, pessoal? Bom, finalmente a gente finaliza essa aula falando de domínio e imagem. Mas quem vai ser o domínio de uma relação? Quem vai ser a imagem de uma relação? Pelo que a gente viu, uma relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Então, a relação, o domínio da relação vai ser todas as primeiras coordenadas. E a imagem, por sua vez, vai ser quem? Bom, a imagem, por sua vez, vai ser a segunda coordenada. Tá bom? Então, aqui. Então, já coloquei aqui a definição, ó. Então, ó, vamos ler aqui. O domínio e imagem. Seja R uma relação de A em B, chama-se domínio de R, o conjunto do DR de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Ou seja, repare, se X pertence ao domínio, ele é a primeira coordenada. Se ele é a primeira coordenada de um par ordenado, tem que existir a segunda coordenada. Ok? Então, dizer que X pertence ao domínio de R é afirmar que existe um Y, esse Y vai fazer o papel da segunda coordenada. Então, Y pertence a B, tal que X e Y pertence aos reais. Aos reais não, perdão. A gente confunde, né? A gente vê R e fala reais. Não, mas pertence à relação. Tá? R é a relação. Tudo bem? Não, então, a gente vai usar isso como nossa definição. Que é a mesma coisa de afirmar que é a primeira coordenada. A imagem, por sua vez, vai ser quem? Vai ser o conjunto de todos os segundos, as segundas coordenadas dos pares ordenados. Bom, mas se Y pertence à imagem,
É porque tem uma primeira coordenada. Então, existe x. Então, afirmar que y pertence à imagem é afirmar que existe um x. E esse x é a primeira coordenada. Então, existe um x que pertence a A, tal que x e y, par x e y, pertence à relação. Tranquilo? Tá? Coisas importantes. Duas observações importantes. O domínio. O domínio da função, o domínio da relação, ele vai estar contido no conjunto A. Tá certo? E a imagem, por sua vez, a imagem da relação vai estar contida no conjunto B. Tá? Tranquilo isso? Tá? Isso é por construção. Também, repara, também vamos dar para um nome específico para o conjunto B. Vamos chamar ele de contradomínio. Tá certo? Bom, uma relação a gente vai classificar ela como bem definida quando a gente conhece o domínio e o contradomínio, tá certo? Da relação. Tudo bem, pessoal? Bom, com isso a gente finaliza a nossa 6ª aula de Álgebra 1, tá? E bons estudos para todos, tá? E depois continuamos, tá bom? Bons estudos. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.